Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia e dos canais Paulo Andrade Castro e Lula Livre. Gente, olha o que nós temos em tela. Desembargador diz que decisão de Moro atenta contra o judiciário. Certo? Uma notícia excelente pra gente. Eu vou explicar o porquê durante esse vídeo, ok? Antes de irmos diretamente ao mesmo, peço a você que está chegando agora, não é inscrito no canal, que se inscreva. E por gentileza, dá um pulinho no nosso canal Lula Livre. Se inscreve lá também, tá bom? Compartilha essa informação e deixa seu gostei, beleza? Vamos entender? Gente, ó, é o seguinte. O juiz Sérgio Moro, após a decisão primeira do STF, certo? Começando a colocar as coisas em ordem, verdadeiramente, ele se desesperou. Primeiro, ele bateu de frente com o próprio STF. A resposta vai vir. Vocês não tenham dúvida, tá certo? Entretanto, gente, ele, logo em seguida, cometeu um erro primário, que vai custar caro ao mesmo. Vamos entender? Desembargador diz que decisão de Moro atenta contra o judiciário. Presidente da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ney Belo, criticou decisão em que o juiz da Lava Jato manteve a extradição de Raul Schmitt, alvo da Lava Jato, preso em Portugal, peitando decisão de magistrado convocado pela corte. Ou seja, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a um juiz da mesma que julgasse um habeas corpus impetrado em nome desse cidadão que está em Portugal. O advogado de defesa do cara é o Cacai, que é um monstro inteligentíssimo. O que é que ele alegou? Ele alegou o seguinte, que para Portugal permitir a extradição, essa parte podre do judiciário brasileiro mentiu ao afirmar a Portugal que em caso de Portugal necessitar extraditar um brasileiro nato, essa extradição será concedida, quando, na verdade, nossa Constituição não permite. Sabendo disso, Cacai entrou com esse habeas corpus na terceira turma do Tribunal Regional da Primeira Região. O juiz foi lá, analisou e concedeu, impedindo desta forma a extradição do cidadão. O que é que o juiz Sérgio Moro fez? E ainda bem que o fez, que é burro pra cacete. Foi lá, certo? Desrespeitou a ordem desse juiz da Primeira Região. O presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, evidentemente, que não ia deixar barato. Saiu em defesa do juízo do seu tribunal. Vamos ver o que diz o desembargador a respeito do juizão Sérgio Moro? Vamos nessa, vai! O desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afirmou, por meio de nota, neste sábado 28, que o juiz federal Sérgio Moro instou as autoridades públicas a descumprir ordem judicial. Na verdade, foi isso que ele fez. Um juiz determinou uma coisa, ele foi lá e determinou que as autoridades não cumprissem aquilo que foi autorizado por um determinado juiz, tá certo? Ao dar decisão divergente com a proferida pelo juiz convocado pela corte, Leão Aparecido Alves, e manter a extradição de Raul Schmitt, alvo da Operação Lava Jato, preso em Portugal. O magistrado, convocado pelo TRF1, concedeu habeas corpus a Schmitt nesta sexta-feira, 27, para barrar a extradição ao Brasil. Pouco tempo depois, no mesmo dia, Moro decidiu no sentido de manter o processo e criticou Leão nos autos. Aqui nós continuamos com a fala do desembargador. O que é intolerável é o desconhecimento dos princípios constitucionais do processo e das normas processuais penais que regem esses conflitos, sobre o frágil argumento moral de autoridade e em desrespeito ao direito objetivo. A instigação ao descumprimento de ordem judicial emitida por um juiz autoriza toda a sociedade a descumprir ordens judiciais de quaisquer instância, substituindo a normalidade das decisões judiciais
pelo equívoco das pretensões individuais, afirmou Ney Belo, presidente da terceira turma do TRF1, sobre o despacho de Moro. Veja você que o desembargador pega pesadíssimo. Se um juiz pode mandar descumprir a ordem de um outro, significa que qualquer pessoa pode também se sentir no direito de não cumprir uma ordem judicial. Tá certo? Continuando aqui, ó. Detido em março de 2016, ele fez acordo com o judiciário português para responder o processo de extradição em liberdade. Foi preso no último dia 13, quando a Justiça de Portugal rejeitou seus últimos recursos e determinou sua extradição para o Brasil. Nesta sexta-feira 27, duas decisões conflitantes foram proferidas em relação a Schmidt. Leão Aparecido Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, deu uma liminar, decisão provisória para suspender a extradição de Schmidt até o julgamento do mérito do habeas corpus pedido pela defesa. Em sua decisão, Leão lembrou que a ordem de execução de extradição do português está suspensa até 2 de maio, por ordem do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, TEDH. No presente caso, a fundamentação fática e jurídica exposta pelo impetrante demanda exame de questão somente de direito, anotou Leão. Os fundamentos expostos pelo impetrante são razoáveis. Não há dúvida de que a condição de português nato impede que o Brasil formule promessa de reciprocidade em seu tratado de brasileiro nato, ou seja, porque nossa Constituição não permite que brasileiros natos sejam extraditados, tá certo? Mais tarde, também nessa sexta-feira, 27, Moro peitou a decisão do juiz do TRF1, ora, ao encaminhar o pedido de extradição à autoridade judicial e à autoridade requerente. Moro afirma que questões relativas à extradição estão submetidas a este juízo e, por conseguinte, em grau de recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, e ao Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, apesar de todo o respeito que lhe cabe, não tem jurisprudência sobre o assunto, adverte Moro. Cogito a possibilidade de que a defesa de Raul Schmidt Filipe Júnior tenha ocultado fatos relevantes ao relator do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, anota o juiz da Lava Jato. Vejam vocês, é simplesmente absurda essa arguição. Ele alega que o impetrante enganou o juiz do TRF1, tá certo? Para mandar descumprir a ordem desse juiz. O que significa isso em termos assim gerais? Primeiro, ele desrespeita o juiz em questão e depois o chama de imbecil. É isso que denota o que ele colocou na decisão. Tá certo? Vamos seguir aqui, ó. Neste sábado, Ney Belo, presidente da terceira turma do TRF1, reagiu ao despacho de Moro por meio de nota. Quando dois ou mais juízes se entendem competentes para decidirem sobre o mesmo caso, o ordenamento jurídico brasileiro prevê solução para as controvérsias em procedimento denominado conflito de competência. Tal conflito é julgado em casos como este pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o Moro tinha todo o direito de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para se manter como juiz à frente do caso, mas jamais desautorizar o que foi determinado pelo juiz do TRF1. É inimaginável, num Estado democrático de direito, que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça sejam instados por um juiz ao descumprimento de decisão de um tribunal sobre o pálido argumento de sua própria autoridade, afirmou. Para o desembargador, questões de competência resolve-se a partir do próprio ordenamento jurídico, com respeito à lei e ao sistema que nos rege. Gente, ó, esse tipo de coisa me deixa feliz. Sabe por quê? Porque quando o Moro toma esse tipo de decisão, eles permitem aos juízes de bem desse país, certo, a se levantarem contra o próprio Moro. E por isso que é tão importante
esta lamentável decisão tomada pelo juiz em questão. Não podemos esquecer que estamos em guerra com a parte criminosa do nosso judiciário, que age totalmente fora da lei. Está aí. Isso é uma prova cabal de que o Moro não respeita a nossa legislação. Ele não respeita nossas leis. Precisa mais? Precisa mais? Agora, ele foi além. Ele peitou o próprio judiciário. Não vai ficar barato. Podem apostar nisso. Instar ou determinar as autoridades públicas que descumpram ordens judiciais por delas discordar não é ato próprio de um magistrado e só atenta contra o próprio poder judiciário e o sistema jurisdicional, afirmou. Com a palavra o próprio Moro, a Justiça do Paraná informou que o magistrado não vai se manifestar. Ah tá, que beleza, hein? Vamos ver o que é que diz a nota da defesa. Ó. O habeas corpus impetrado pelos signatários em favor de Raul Schmidt se insurge contra ato do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Judicial, DRCI, do Ministério da Justiça, que mesmo após receber prova da cidadania portuguesa originária de Raul Schmidt, manteve a falsa promessa de reciprocidade, ou seja, de extradição, de cidadão brasileiro natos, expressamente proibida pela Constituição da República, artigo 5º, inciso 51, a Portugal. Ou seja, os caras disseram para Portugal que poderiam garantir alguma coisa que não poderiam, ok? Gente, ó, mas agora que eu acabei de ler isso aqui, eu lembrei de algo super importante, ó. Veja isso aqui, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Judicial, DRCI. Esse órgão aqui, gente, foi o mesmo que, em apoio ao juiz Sérgio Moro, enviou aquele documento que a gente pode chamar de carta rogatória, para a Espanha e que marcou, gente, a audiência com Tacla Duran. E que os procuradores não compareceram. É esse órgão aí, gente. Lembra aquele documento apresentado pelo pessoal do Duplo Expresso? Que houve aquela confusão toda, pelos caras realmente pegarem pesado, não terem paciência para fazer a coisa correta? Foi esse órgão aí que emitiu. Certo? E a Espanha permitiu o encontro. O Tacla Duran aceitou o encontro. Os procuradores foram à Espanha. E desistiram de ter a conversa com o Tacla Duran, tá certo? Foi esse órgão aí. Porque o cara que emitiu aquela carta, que eu não vou chamar de rogatória, mas é aquele documento à Espanha, é o responsável por esse setor. O mesmo setor que está trabalhando para a extradição do brasileiro de Portugal. Vocês estão me entendendo? Então, ao pessoal do PT, Paulo Pimenta, Vadir Damus, corre atrás, esse documento existe, gente. Esse documento existe. Foi marcado essa oitiva para o Tacla Duran falar aos procuradores de Curitiba, gente. E o juiz Sérgio Moro, inicialmente, negou convocar o Tacla Duran, mentindo, afirmando que não tinha o endereço do mesmo. Claro que não, mas ele tinha total conhecimento desse órgão. O cara é de Curitiba também, tudo da mesma turma de Curitiba. Então ele sabia. O cara não iria pedir para marcar essa audiência com Tacla Duran sem o conhecimento dos procuradores de Curitiba e do juiz Sérgio Moro. Vocês estão me entendendo? Então é isso aí, pessoal. Ó, vou parando por aqui. Já tá ficando grande demais esse vídeo. Mas esse tipo de coisa, gente, eu quero dizer para vocês, é super importante. Porque até agora, só nós estamos batendo e mostrando todos os crimes cometidos por essa turma de Curitiba. E eu também, ao mesmo tempo, venho dizendo a vocês o seguinte, temos que separar bem. Existe um judiciário do mal, mas existe um judiciário do bem que está muito afim de respeitar a nossa Constituição. Esse juiz do TRF1, ele usou o que está na Constituição para conceder o habeas corpus para o cara. O Moro bateu de frente e disse que quem manda é ele. Melhor, porque assim os juízes de bem desse país começam a ter motivo para proteger nossa Constituição e mais, pasmem, para proteger o próprio judiciário. Passe essa informação adiante, pode acreditar, se fosse uma partida de futebol, seria gol pra gente, gente. Falou? Abraço, gente. Falou, até mais. Tchau.